E aí, tá pensando em comprar a casa própria? Então chegou no lugar certo. A gente vai desvendar aqui juntinhos o passo a passo completo do financiamento imobiliário aqui no Brasil. Tudo atualizado, viu? Para ajudar a tomar a melhor decisão possível. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? Como é que a gente transforma esse sonho em realidade financeira? Bom, a nossa missão aqui é justamente essa: traçar um mapa claro dessa jornada, sabe? Desde aquela primeira pulga atrás da orelha até finalmente a chave na mão. Pode até parecer um labirinto, mas a gente vai ver que o caminho pode ser bem mais simples do que se imagina. Olha só nosso roteiro, são 6 contos-chave. A gente começa entendendo como a coisa toda funciona, depois mergulha na papelada, vê qual o limite de crédito baseado na renda, desvenda o dilema entre saque e price, fala dos custos que ficam escondidos e, claro, fecha com umas dicas de ouro para economizar uma boa grana. Bora começar? Então, vamos lá, pelo comecinho mesmo. O que é, de fato, um financiamento imobiliário? Entender bem essa base é o que vai dar toda a segurança para a gente seguir em frente, sem medo. É bem mais simples do que parece, olha só. Basicamente, o banco vai lá, compra o imóvel que foi escolhido e paga o vendedor na hora, à vista. A partir desse momento, a conversa é direto com o banco. É para ele que a gente vai devolver essa grana em parcelas ao longo de vários anos. É uma parceria longa, né? Por isso tem que ser bem pensada. Aqui no Brasil, a gente tem basicamente dois caminhos, dois grandes sistemas para isso. O mais conhecido, o que a maioria das pessoas usa, é o SFH, sabe? O Sistema Financeiro da Habitação. Ele tem regras mais amarradinhas, um teto nos juros e, o mais legal, dá para usar o FGTS. Já para imóveis mais caros, aí entra o SFI. Nele, as regras são mais abertas, é tudo negociado direto com o banco. E olha que número importante esse. Hoje em dia, os bancos geralmente financiam até 80% do valor do imóvel. O que isso quer dizer na prática? Que os outros 20% precisam sair do bolso. É a famosa entrada. Essa, sem dúvida, é a primeira grande meta financeira para quem está nessa jornada. E esse valor aí? Bom, esse é o valor máximo de um imóvel para poder entrar naquele sistema mais vantajoso, o SFH, ou seja, imóveis de até R$ 2.250.000 se encaixam aí. E isso é ótimo, porque significa que dá para usar o FGTS para ajudar a pagar, seja na entrada ou nas parcelas. Beleza, já entendemos o básico de como funciona. Agora, vamos para a parte, digamos, mais burocrática, a documentação. E olha, se preparar bem nessa hora é crucial. É o que vai definir se o processo vai voar ou se vai ficar parado por semanas. A papelada toda se divide em 3 grandes grupos. Primeiro, os documentos pessoais, o básico de identificação. Depois, vem a comprovação de renda, que é como se mostra para o banco que se tem condições de pagar. E, por fim, os documentos do próprio imóvel, para provar que está tudo certinho com ele. E aqui atenção, porque há um ponto muito importante. O jeito de comprovar a renda varia muito dependendo de como se trabalha. Para quem é CLT com carteira assinada, geralmente os olerites já resolvem. Agora, se a pessoa é autônoma ou empresária, aí o banco pede um monte de coisa, extratos, declaração de imposto de renda, o tal do decore, tudo para ter certeza da renda mensal. Olha, essa dica aqui vale ouro e pode poupar uma dor de cabeça enorme. Antes mesmo de pisar no banco, já deixa uma pastinha, seja física ou no computador, com todo organizado. Sério, o que mais atrasa o processo é ficar naquele "ops, faltou esse papel". Então, se adiantar é a melhor coisa a fazer. Certo, agora vamos para o que todo mundo quer saber. Afinal, quanto de dinheiro o banco libera? Essa é a hora da verdade, e a resposta depende principalmente de 2 fatores: a renda familiar e a idade de quem está pedindo o financiamento. E essa aqui é a regra número 1, a mais importante de todas, a regra de ouro. A parcela mensal não pode de jeito nenhum passar de 30% da renda bruta da família. Pensa nisso como uma trava de segurança, tanto para o banco não correr riscos, quanto para garantir que a conta vai fechar no fim do mês sem aperto. Para a gente ter uma ideia mais concreta, olha esse exemplo. Para financiar R$ 400.000 de um imóvel que custa 500 mil, a renda da família precisa girar em torno de R$ 15.000 por mês. O cálculo do banco é sempre esse. A parcela que resulta desse financiamento tem que caber dentro daqueles 30% da renda. O outro fator limitante é a idade. E a continha é bem simples, na verdade. A idade que a pessoa tem hoje, mais o prazo total do financiamento em anos, essa soma não pode passar de 80 anos e 6 meses. É uma forma do banco garantir que o contrato vai ser todo pago, né? Ok, limite de crédito entendido, agora a gente chega numa decisão que, olha, faz uma diferença gigante no bolso lá no final.
É a escolha entre dois sistemas para pagar a dívida, o saque e o price. Vamos entender o que cada um significa. Essa tabela deixa tudo bem claro. Basicamente é assim. No saque, a primeira parcela é a mais salgada, mas elas vão diminuindo mês a mês. O bom disso, no final das contas, paga-se menos juros. Já na price, as parcelas são iguaizinhas do começo ao fim. Isso ajuda a planejar o orçamento no início, mas o total de juros pagos é maior. A decisão aqui é super pessoal, depende muito de quanto dá para pagar no começo. E aí, digamos que entrou uma grana extra, tipo 13º, e a ideia é usar para adiantar uma parte do financiamento. Existem duas opções. Uma é usar esse dinheiro para diminuir o tempo total do contrato. Essa é a que mais economiza juros no longo prazo. A outra opção é usar para diminuir o valor das próximas parcelas. Isso dá um alívio mais imediato no bolso no dia a dia. Mas atenção, o financiamento não é só a parcela, não. Existem outros custos envolvidos que às vezes a gente esquece de colocar na conta. São aquelas despesas que não aparecem na primeira simulação, mas que são super importantes para o planejamento. E a dica fundamental aqui é a seguinte: quando for comparar a proposta de um banco com a de outro, não olhe só para a taxa de juros. O pulo do gato é pedir o CET, que é o custo efetivo total. É essa taxa que vai mostrar o valor real, de verdade, do financiamento, porque ela já inclui juros, seguros, taxas, tudo. Esse gráfico ilustra isso perfeitamente. Cada parcela que a gente paga é, na verdade, um pacotinho com 4 coisas dentro. Tem a amortização, que é a parte que diminui a dívida de verdade, tem os juros, que é o que o banco ganha, tem os seguros, que são obrigatórios, e tem também umas taxinhas administrativas. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos juntar aqui algumas estratégias finais. São aquelas dicas espertas que podem gerar uma economia absurda ao longo de todo o contrato. Vale a pena prestar atenção. Então, vamos recapitular. Primeiro, sempre simule em pelo menos uns 3 bancos diferentes para comparar. Segundo, se tiver FGTS, use na entrada para diminuir o valor do financiamento. Terceiro, se o orçamento permitir, escolha o menor prazo possível. Quarto, sempre que entrar uma grana a mais, a melhor jogada é amortizar o saldo devedor. E fique de olho no indexador e lembre-se que dá para fazer portabilidade para outro banco se achar condições melhores. Cada uma dessas atitudes é dinheiro de verdade que fica no bolso. Ufa! Com esse mapa em mãos, com o caminho bem mais claro, a pergunta que fica é: e agora? Qual vai ser o primeiro passo? Vai ser começar a juntar os documentos ou talvez fazer umas simulações online? Não importa. O essencial é dar o pontapé inicial, porque no fim das contas a melhor ferramenta para realizar esse sonho é, sem dúvida, a boa e velha informação.